Ok. Bom dia. Bom dia, Mister Leslie. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Muito bem, obrigado. E você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira e tá uma quinta-feira boa aqui, um pouquinho de frio e perfeito aí para ter um dia produtivo, tranquilo. Muito bem. Aqui Muito bom. estava com nevoa por muito tempo, 5 semanas sem, sem ver o sol. Meu Deus do céu. Isso na Califórnia, Sim, na Valley, porque no ah, Vale. eu moro na Valley de Central e Uhum, como um bowl. Um, um, ah, 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 a nevoa fica uhum, na Valley e não muda por muito tempo. uhum. Precisamos uma tempestade para mudá-la. São capítulos de extremidades do tempo aí, né? Às vezes está Ah, muito calor a ponto de pegar fogo até nas florestas e depois um frio desse sim, jeito. sim. Que coisa maluca, hein? E você tem sentido alguma mudança radical nos últimos anos? Um, Ou isso é uma coisa que sempre esteve assim desde que você se lembra? o, um, os fogos estão piorando, um, mas a nevoa estava uma coisa nesta vale por muito tempo. Uhum, Temos nome para um, a nevoa, quer dizer, Tule Fog. uhum. Sim. Interessante. Então, hoje vamos falar do julgamento. Um, eu não li o capítulo. Pode fazer um sumário rápido, por favor? Sim, claro. Então vamos lá. Basicamente, vamos falar sobre o seguinte, então, né? O julgamento. Que julgamento é esse aí na visão estoica? Esse basicamente é o primeiro princípio do estoicismo, e nós aqui estamos até lhe propõe aí, já que nós começamos a fazer essas gravações, vamos meio que voltar e pegar aí alguns dos princípios e seguir uma linha aí para que a gente possa ter conteúdos organizados aí para a gente trocar essas ideias aqui, tá? Então, o primeiro princípio basicamente é o seguinte, é não reagir aos acontecimentos, né? Ou seja, o que é que dizem lá os grandes históricos? Eles diziam o seguinte, que nós não reagimos aos acontecimentos, mas sim nós reagimos aos nossos julgamentos a respeito desses acontecimentos, né? Então, o julgamento depende sempre de nós mesmos. Sim, Começamos a partir daqui. Então, se somos nós que julgamos, a reação, geralmente, ela depende da visão de mundo que nós temos, né? Do nosso olhar sobre o acontecimento, do nosso olhar sobre as coisas, do nosso olhar sobre o que nós pensamos da vida, né? Como é que nós vemos. Então, esse julgamento tem tudo a ver com visão, como é que nós enxergamos as coisas e o mundo, né? E até nós mesmos, principalmente. sim. E para, para usar uma palavra talvez mais acessível ao público geral, podemos também falar de atitudes. Um, julgamento talvez tem um significado um pouco formal, mas para falar muito simplesmente, podemos falar das nossas atitudes. Perfeito. Será ótimo isso aí, eu concordo plenamente. Simplificando aí, com certeza. É, E continuando com seu tema, um, eu acho que a ideia do estoicismo também é que para uh, resolver problemas, você o, ah, viver com o mundo de verdade, você deve ajustar ah, suas ideias, suas percepções para um, e acho que parte da disciplina estoica e ah, ah, criar um, novas percepções de um, estar aberto a outras ideias. muito bom.
Isso é ótimo, muito bom mesmo. Então vamos lá. Você prefere iniciar? Eu quero te dar a chance aí de falar tranquilamente. Se você já tem alguma coisa em mente para trocar essa ideia, você pode iniciar. Se não, eu, claro que eu quero, aqui da minha parte, eu acabei que pensando em algumas coisas aí para mencionar e podem ser interessantes aí. Você que sabe. Quer começar ou eu começo? Você vai. Tá. Então vamos lá. Você imagine que o que significa essa coisa de percepção ou julgamento, né? Ou até qual foi a palavra que você mencionou? Foi a palavra de Atitudes. atitudes. Muito bem. Essa palavra relacionada a atitudes, né? Ou seja, como é que nós agimos mediante ao que nós pensamos sobre nós, sobre o outro, sobre as outras pessoas, sobre o mundo em si. Eu vou dar uma introdução aqui que eu acho que vai provocar bastante, né? Então Ok. será interessante aqui. Você vê que, por exemplo, eu não sei se você já ouviu, falando-se em história aí, eu tenho a curiosidade de vez em quando pesquisar algumas coisas que foram absurdamente acontecidos reais, né, de fato. Então, você vê, por exemplo, eu vou mencionar aqui três coisas e depois eu passo a bola para você. Vou falar primeiro sobre os 8.000 soldados de terracota, que são uma famosa coleção de estátuas que foram enterradas perto ali do mausoléu do imperador Qin Shi Huang, né, na China, e eles foram descobertos aí em meados de 1970, 74, alguma coisa assim. Esses guerreiros, né, eles têm o seguinte, têm os tamanhos e as feições variadas, representando um exército real que foi construído e a custo de muito esforço, né? Não sei se você chegou a ver isso, mas eles são estátuas impressionantes, que foram construídos por escravos, no caso, né? E com o objetivo de proteger o imperador na vida após a morte, né? Você vê como é que uma coisa vai ligar a outra aqui, ó. Cada estátua é única, com detalhes meticulosos assim, né, que refletem a cultura e a arte da época. Então você vê, nesse sítio arqueológico, que é considerado uma das maiores descobertas assim de todos os tempos, você percebe o tamanho do ego de um imperador no passado. E eu quero fazer uma outra relação, uma outra conexão em relação a isso, né? Você vê que esse camarada, o que aconteceu com os soldados de terracota? Na verdade, a demanda do imperador foi que matasse todo o seu exército para ir com ele ao além, né, depois da morte. Só que alguém o convenceu de fazer assim, olha, não, o que que você acha de nós construirmos soldados, né, em forma de os artesãos lá, né, de fato, construíram esses soldados para substituir todas as mortes que ele estava demandando. Você vê o tamanho e o ego do camarada lá naquela época. Então você vê que isso é uma questão de percepção, né? De pensamento, é uma questão novamente aqui, não quero falar essa palavra não, mas estamos falando de julgamento sobre si, no caso, né? Então, esse foi um caso de um imperador na China, e tem outro caso que é parecido também, no caso aí das pirâmides, que foram construídas como túmulos reais para os faraós do Antigo Egito, no caso, e que elas simbolizam o quê? A relação entre deuses e os próprios faraós, né? Que era, no caso aí, representante de Deus na Terra. Funcionando como se fosse a pirâmide, no caso, né? Que aponta para o céu, elas funcionam com o intuito assim de uma ascensão espiritual do faraó para a vida após a morte também. Um pouco menos cruel do que seria no caso do faraó, do imperador chinês, no caso, né? Mas a construção ela também demonstra o quê? O poder e a riqueza Sim. do faraó, também no caso, né? Que demandou, segundo os pensamentos, no caso que nós temos a exemplo aí de um passado muito mais longínquo, mas você vê que, por exemplo, hoje existe um inglês albino. Sabe o que é um albino? Uma pessoa que é bem branca, quase cor de leite, assim, tá?
e por incrível que pareça, uma reincidência de nascimento de pessoas com albinismo. E esses albinos, eles enfrentam assim graves desafios, incluindo a discriminação e violência, inclusive, por crenças supersticiosas, né? Então, algumas comunidades acreditam que partes dos corpos assim, dos albinos trazem sorte. Um político que pretende ganhar uma eleição, ele fala: me traga uma orelha de um albino, me traga um seio de uma albina. Isso acontece hoje em 2025, acredite se quiser. Tem um cara que é um milionário inglês, que ele é albino, e ele tem uma uma espécie de ativismo lá para poder acabar com esses absurdos lá, sabe? Então você vê o que que é a crença humana, né? O que que é a crença, então a Sim, forma que você se percebe, enxerga o outro e etc. Passa a sim. bola, vai lá. Ou um ponto interessante sobre isso também, e um, a falta de aceitação da mortalidade, como um, ou casos extremos das pessoas com riqueza que querem um, um, lutar contra a mortalidade, mas uh, o pensamento de estoicismo o oposto, exacto, e em vez de uh, uh, brigar com o inevitável e de aceitarlo. Exatamente. Exatamente. Mas ainda com casos menos extremos, menos extremos, um, o todo o negócio de funerais é, é baseado sobre as mesmas ideias, por exemplo, de ter um, como se chama a caixa onde a pessoa um, a morta resta. Eh, n- Ah, sim, é o caixão. caixão, como Caixão. um, as pessoas gastam muito dinheiro nos caixões muito elaborados Sim. e a mesma ideia Uhum. no padrão menor. Sim, no padrão menor. Interessante isso aí. É meio que tentando dar uma dignidade, né? A pessoa, sei lá, a pessoa, a biografia da pessoa que viveu, mas ainda deve ter alguma melhoria a se fazer nesse sentido também, né? Uhum. Interessante isso aí. Então, e até nesse sentido, vamos lá, né? Você vê que quando você fala em pontos de vista, vê que interessante uma coisa, sobre pontos de vista, né? Você vê que, poxa, todo professor tem que ser meio poeta, né? Meio, a gente fica inventando coisas de onde não tem. Por exemplo, você vê que tem um baita compositor, se eu não me engano, se não me engano, não, ele era filho do rei do Baião aqui no Brasil, né? Baião é uma música regional nordestina. Luiz Gonzaga, ele foi o rei do Baião, e ele tinha um filho que também era um ótimo compositor, Gonzaguinha, né? E um dos textos dele, ele escreveu que ele cantava assim: Eli tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor, né? Então, o que que é esse lago do amor? Eu nunca fiz muita ideia. Mas se você perguntasse, né, consultar aí um professor de física, talvez ele diria que o seu corpo é feito ali de 70% de água e outros 30% provavelmente de bactéria e ossos, né? Porém, tudo com uma energia peculiar de cada indivíduo, cada formato, né, formando meio que um lago. Talvez esse cara tenha tirado essa poesia disso, não sei, estou especulando aqui, mas você vê que nesse sentido, né, que você tem um corpo feito de 70% de água, 30% provavelmente de bactérias, né, que controlam ali a sua digestão, controlam ali o seu estômago, controlam ali o seu sabor, o seu estar, o seu olhar e etc. Então, indivíduos esses aí no caso, né, que sendo assim praticamente administram o quê? Os seus corpos como se fosse um ecossistema e que vive ali de ciclos desde a ingestão até a digestão. Então vamos piorar um pouquinho, né? Talvez,
Veja só, se você perguntasse a um professor de física, talvez ele dissesse que somente conseguimos enxergar uns aos outros por causa da luz, já que a matéria é invisível. A matéria é invisível, né? Ou seja, isso aqui, ó, a matéria é invisível e nós conseguimos enxergar uns aos outros, inclusive as coisas, por causa da luz que ela acaba refletindo. A luz bate nela, reflete, e você consegue enxergar através disso, né? Então, e o que acontece? O próprio desejo que nós temos, né, no caso aí, vem essa coisa da alma, de você querer se aprofundar, de você querer aprender. O desejo que nós temos de abraçarmos uns aos outros, você abraçar uma mulher bonita, sei lá, ele nunca se concretiza, infelizmente, já que isso acontece provavelmente, quer dizer, já que se isso acontecesse, provavelmente explodiríamos, né, devido à fusão termostática, no caso. E que o toque, né, que a gente sente no caso, que a gente pensa que está tocando, na verdade a gente está, na verdade, sentindo a repulsa que é E, produzida e pelos que é elétrons ao tocar a matéria estranha, no caso. a conexão com julgamento? A conexão com o julgamento é justamente que existem pontos de vista de como você vai perceber as coisas e como você vai julgar, né? Então, no sentido de ter parâmetros. Acho que eu extrapolei aqui, mas eu estou querendo te dizer os pontos de vista, né? Sim, Como é que você enxerga as coisas mediante o seu ponto de vista, no caso? Então, vamos lá. Em outras palavras, é sempre possível quebrar um paradigma, é sempre possível quebrar uma corrente de maus pensamentos, né? No caso, você vê, por exemplo, tem aquela história do rei que queria garantir, né? O rei, ele era agraciado com um palácio e o palácio, digamos que ele era todo o piso do palácio era sim, completamente revestido em couro, couro animal, né? sim, sim, Para proteger seus pés. Entretanto, veja bem, ele queria que os súditos dele, no caso, também andassem confortavelmente pelo mundo inteiro. E ele falou: vamos cobrir o mundo inteiro de couro, a cidade inteira de couro. Aí um sábio teve a ousadia de chegar nele, era um conselheiro do rei, e falou: olha, bicho, ao invés de mudar o mundo, por que que você simplesmente não inventa, não faz um sapato e cubra somente os seus pés? Para onde você caminhar, você ter essa solução mais fácil e sim. direta, né? Um, um, mas a coisa, coisas de que você está falando são muito diferentes do ensinamento do estoicismo, porque estoicismo é adaptação à realidade e aceitação um, de mortalidade. Então, todos os excessos de que você falou são um, contra-exemplos, exemplos de que não fazer. E, um, mas também não é só pessoas ricas que estão fazendo isso. Eh, co- o fato de que um, mal gastamos muito de tempo de nossas vidas, o, tem, o tempo de que temos controle e uma negação da mortalidade. E acho que muitas coisas erradas um, vêm da negação da mortalidade. Muitos excessos e um, mau julgamento vêm de não aceitar realidade. Uhum. Concordo plenamente. Mas o que eu estou fazendo aqui é mais ou menos assim, né? Tentando estruturar, já que as reações geralmente elas envolvem algumas etapas, né? Tipo o evento, o julgamento e a reação, né? Sim. Então, quando você percebe o julgamento que fizeram no passado a respeito de certas coisas que hoje nos parecem absurdas, já nos dá um Ou sim, parâmetro assim para a gente reconhecer a nossa uma irracionalidade. maneira de, de nós analisar para ver e imagina que em 100 anos que vai pensar de nós, os, as gerações futuras, eles vão pensar muito de nossos hábitos
absurdos também. Sim, pode acreditar. E sobre a importância dos nossos julgamentos, né? Nós, claro que construímos aí a nossa experiência de mundo a partir das nossas crenças e opiniões e até experiências, né? Uhum. É, por exemplo, você acha que uma pessoa que... Você torce para algum time de futebol ou de basquetebol, beisebol, alguma coisa assim? Não. Não? Mas conhece alguém que torce? Oh, sim, a maioria das pessoas torcem para algum time. Uhum. Qual que é o esporte mais popular Nos Estados hoje no seu Unidos, país? de, de, um, basquete é muito popular, mas todos os esportes aqui são muito populares. Futebol, beisebol, um, Uhum. hockey, muitos esportes. Sim. E qual que é o time mais popular hoje, por exemplo, aí, ou um dos mais populares no futebol? American Football. Hum, depende da sorte que o time tem durante o ano. Quando time tem um, muita sorte, um, tem mais pessoas torcendo para o time. Sim. Ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo, que eu não assisti na verdade, mas eu fiquei sabendo que o clube que eu acredito ser o mais popular no Brasil, por causa da televisão, que a Globo ela transmite para o Nordeste inteiro o Campeonato Carioca, historicamente, né? Então, por isso que a exposição ao campeonato fez os clubes cariocas terem mais exposição. Então, acabou que o Flamengo hoje, historicamente, é o time que é mais popular. O clube perdeu a final ontem nos pênaltis e a pergunta que eu faço, você acha que torcer por Flamengo quer dizer que você é um flamenguista, né? Você acha que um flamenguista nascido no Brasil seria flamenguista também se ele tivesse nascido na China? Obviamente não. É como um, você adopta as opiniões de pessoas ao redor de você, as opiniões da família, as, as opiniões dos amigos. E como eu acho que os lealidade aos times de esportes são como uma conexão tribal. Você Uhum, nasceu no tribo e você, você não tem muita escolha sobre um, seu time preferido. uhum. Muito legal isso aí. É, e essa escola do estoicismo, né, que tanto nos ajuda a enxergar a realidade ainda hoje, essa, essa essa ideia, né? Primeira que nós estamos falando aqui sobre percepção, julgamento, sobre lançar esse olhar de uma forma simples, porém eficaz, para evitar a nossa angústia, para evitar os julgamentos errados, para evitar desperdícios, né? Tudo isso, você acha que nós estamos caminhando para um momento onde a própria revolução digital e, portanto, a revolução da informação, você acha que isso um dia será, será ou estará ao alcance de muitas outras pessoas? Qual será o alcance de muitas pessoas? A filosofia. Oh, um, acho que normalmente, mesmo com oportunidade, só uma minoria se interessa ativamente em filosofia, porque um, como com a internet, por exemplo, com a internet atual, você pode
procurar qualquer información o texto sobre filosofía, no de, de estoicismo, de cualquier idea, cualquier um, ciencia, mas a maioria das pessoas usam um, o internet para jogar um, jogos ou um, fazer um, usar redes sociais. Um, é- a opção de usar o internet com produtividade existe agora, mas não, a maioria das pessoas não usa. Uhum, Então, de, SSR filosofia é uma questão de vontade mais que todo. legal. Creio nisso E outra também. coisa interessante é a necessidade de aceitar outras pessoas como sejam, como assim a sociedade, um, não sei a proporção da sociedade que um, usam seu tempo sem cuidado ou não tem interesse em qualquer um, um, qualquer esforço intelectual é a maioria. E Uhum, é um fato que devemos aceitar como estoicos. Não, uh, a sociedade não vai evoluir para nós. E não, devemos aceitar que algumas pessoas se interessam em filosofia, outras pessoas nunca. De verdade, não só muitas pessoas nunca interessam em qualquer atividade intelectual. uhum, sim. E a sociedade, falando disso, e a coisa que me atrai do estoicismo também é que um, os comentários de Epiteto e Marco Aurelio um, há 2000 anos são ainda válido para mim. E provavelmente em outros 1000 anos um, será, um, serão válidos também, porque a natureza humana não muda muito com o tempo. Uhum. Somos o mesmo animal uh, uh, de, um, de, 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 do tempos passado. Creio nisso também. É, você vê que com o passar do tempo, você tem mudanças tecnológicas que definitivamente, né, possibilitam que, por exemplo, o mundo hoje tenha aí, creio que aí já ultrapassamos, segundo os números mais oficiais aí, 8 bilhões de pessoas no mundo. Isso é um fator assim na história que talvez nunca tenha acontecido, né? A população mundial nunca tinha antes passado dos 1 milhão, 1 bilhão de pessoas. Já era alguma coisa bem impressionante. Então, nós tivemos algumas revoluções, né? Passamos aí pela revolução dos primórdios lá, que foi a revolução da agricultura, depois teve a revolução industrial, que ali é onde começou realmente aquela coisa do baby boom, né? E aí você tem a revolução digital, da digitalização da informação, você tem passamos aí pela revolução da inteligência artificial, e até da informação, claro, tendo sempre disponível a todos, e a revolução das máquinas agora, impressoras tridimensionais, etc. Então você vê que, passado tudo isso, você tem um novo tipo de ser humano, talvez. A pergunta que eu vou fazer no final é essa, deixa eu só esboçar esse pensamento aqui primeiro. Então você vê que, se você pegar uma pessoa que viveu ali antes da Revolução Industrial,
você tinha artesãos, né? Você tem, por exemplo, Smith, que é um nome de um ferreiro, talvez, né? O sobrenome das pessoas era mais ou menos baseados e dados a respeito da profissão que a família tipicamente tinha, né? E que era hereditária, ia passando de pai para filho, etc. Claro. Então, todo mundo tinha um ofício, né? O homem tinha um ofício. O homem era homem porque ele tinha um ofício. E hoje você tem muitos homens aí que nem conseguem arrumar um emprego devido às facilidades da indústria, né? Então, qual que é a minha pergunta aqui? Se você tinha no passado um cara que era capaz de fazer uma mesa, uma cadeira com as próprias mãos, tudo, todo o processo, e hoje você tem as fábricas se você ainda tem uma coisa ainda mais rudimentar, você tem um cara fazendo uma perna da cadeira, o outro está fazendo o assento, o outro está fazendo o armchair, etc. Então, cada um está fazendo uma parte, né? Todos alienados, mas que junta tudo no final do processo e você tem uma coisa ali. Mas, e nós estamos caminhando para uma alienação ainda maior, se você não se conscientiza disso que está acontecendo, né, desse processo. Então, você acha que no futuro, e as pessoas geralmente, elas só caem em si quando acontece uma ruptura tão grande e uma necessidade muito grande de se tomar uma atitude. Ou seja, você acha que no futuro as pessoas serão obrigadas a se intelectualizar para poder entender como a vida ainda funciona, né? Como Hum, é que isso ainda funciona, sendo que eu não tenho tanto protagonismo nessa vida? Cada vez mais você vê, por exemplo, a miséria aumentando muito no mundo. A miséria que eu digo principalmente é a miséria intelectual, tá? Você vê cada vez a miséria aumentando, inclusive o protagonismo das pessoas diminuindo ainda mais. E você vê grandes empresas fazendo tudo, entregando aí praticamente a preço de produtos chineses. Qual que é o preço que se paga nisso, né? Que vai acontecer se nós não, sei lá, nos conscientizarmos de tudo que acontece? Você acha que. Mas a dependência econômica e social não é uma coisa nova. Mas é verdade que é mais forte que nunca, mas um, uh, as pessoas fazendo diferentes tarefas é a necessidade para a sociedade. Um, e um, e depois, com a Revolução Industrial, um, uma especialização do trabalho e absolutamente necessário. Fale Mas mais. a dependência, outra coisa que falou os estoicos e que um, aceitar a dependência das uma pessoa a outra e parte e uh, como uma sociedade afeta um, mesmo em tempos antigos e parte do estoicismo também e uh, além da visão intelectual e individual e de uh, uh, virtude e de ser um bom cidadão. Um, e acho que uh, um, ser um bom cidadão é uma coisa que alguns influenciadores que supostamente estoicos não esquecem, porque falam de estoicismo como só uma questão individual, mas a virtude e boa cidadania é parte do estoicismo também. Uhum. Interessante. Mas outra coisa interessante é a ideia de, ah, de muitas ideias que temos, ideias muito ah, ah, fixas sobre como é o mundo são só opiniões.
e opiniões podem evoluir. Então, um, a ideia do estoicismo, eu acho, é de aceitar opiniões e julgamentos como uma coisa que pode evoluir e adaptar e que um, e podemos fazer decisões sobre nossas quais atitudes nós temos, quais pensamentos, quais opiniões. Uhum. Não foi eu que disse isso não, tá? Mas Alan Watts, que nós comentamos no vídeo passado aí, Sim, ele dizia que era o seguinte, né? Historicamente, os esportes e as novelas, né? Ele chamava de soap operas, que é uma coisa já americana, inglesa e sim, tal. Uma coisa muito mais antiga até de quando chegou aqui no Brasil. Tudo aqui no Brasil é meio que uma cópia. Até desde o Jô Soares, né? Que é uma cópia lá de alguns programas de entrevista americanos e tal. Tinha o Gong Show do Silvio Santos, quando eu era criança eu assistia e tal. Então você vê que Alan Watts ele dizia o seguinte, que os esportes, inicialmente, principalmente até na época dos romanos, os esportes eles eram feitos para que os meninos se tornassem homens, né? Para que eles dominassem as habilidades físicas, para que eles dominassem os reflexos, para que eles tivessem disciplina e etc. E aí você vê na sociedade de massa hoje, populosa, onde as pessoas cada vez menos têm protagonismo, onde as pessoas vivem de uma forma ou de outra alienadas, né, a respeito dos ofícios, de como constrói uma coisa. Ninguém sabe como, por exemplo, faz um copo, ninguém sabe como é que faz um celular, ninguém sabe. A grande maioria das pessoas consomem coisas, né, que principalmente hoje, com a exploração do trabalho quase que escravo chinês lá, compram coisas de graça. A gente aqui no Oeste compra coisas que vêm da China, etc. Então, essa alienação, ela abre espaço principalmente para coisas, por exemplo, como você citou aí sobre o caixão, por exemplo, né? Caixão. Eu lembro que na revista Placar, lá nos anos 70 eu consumia tudo que era coisa que me dava, sei lá, alguma coisa que me ajudasse a explicar o mundo. Tinha revistas Manchete, revista Placar, revista, enfim, O Cruzeiro, velharias aí, que aqui no Brasil eu tinha acesso, e acontece o seguinte. Teve uma capa de revista onde um torcedor de um dos clubes que são bastante populares no Nordeste, talvez um dos mais populares no Nordeste em termos de número de torcedor, que é o Santa Cruz, né? Tinha um senhor que naquela época ele tinha feito um caixão para que quando ele morresse ele fosse enterrado naquele caixão que tinha o símbolo do Santa Cruz, né? Então você vê que já desde aquela época, isso já foi pós Revolução Industrial. Talvez já fosse, de repente, um fruto da própria alienação, né? Quer dizer, quanto mais você vai substituindo os seus afazeres, as suas atividades, como um como um indivíduo que busca a sua sobrevivência, né? Que planta, que colhe, que constrói e que projeta, principalmente, ou seja, cria. Quando você cria, você está mais próximo de Deus, quer queira que não. Você exerce a sua vocação original. Então, quanto mais alienado você está desse processo de criação, de pensamento, de projeção e etc., talvez você fique com o quê? Com esses resquícios de vida aí, né? Então, Alan Watts, quando ele diz que o esporte foi feito para uma criança crescer, hoje você se matam, por exemplo, por causa de um time de futebol. Por quê? Porque ele trocou justamente o protagonismo dele pela idolatria de 11 pessoas correndo em um campo que está a milhares de quilômetros de distância dele, como se aquilo fosse ele protagonizando, como se o ato dele estar torcendo de longe sim, fosse mudar alguma coisa, sabe, no resultado. E como se ele tivesse algum retorno daquilo, imagine você. Então, e esse cara, sabe, ele é capaz muitas vezes, né? Tamanha é a alienação desse camarada que ele vai matar ou morrer em nome da paixão que ele sente, né? Mesmo sabendo que, como você mesmo disse, se ele tivesse nascido na China, ele jamais teria sido aquilo, né? sim. Então, a Um, pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quando a sim. pessoa sente dor, prazer,
orgulho, raiva, ódio, ou até esse tipo de alienação, como é que o seu julgamento pode influenciar a sua experiência? E como é que o estoicismo pode, né, daqui para frente, principalmente que talvez as pessoas sejam cada vez mais alienadas, como é que o estoicismo pode ajudar as pessoas a continuar Sim, o primeiro ensinamentos, ali acho, sentadas, né, com o pé no chão? o primeiro ensinamento que, falando de protagonismo e de alienação, são escolhas, porque um, se protagonismo uh, uh, e temos, não temos controle sobre as coisas, temos controle sobre algumas coisas, mas um, podemos fazer geralmente mais que fazemos. Por exemplo, ok, falamos de agricultura industrial e um, mesmo com toda a comida de lixo vendida nos supermercados, ainda tem produtos bons. Então, se um, tem álcool, Coca-Cola, uh, muitas coisas horríveis para vender no supermercado, mas no mesmo tempo você pode comprar frutas e verduras e um, ovos, coisas saudáveis. Então, um, uh, mesmo no sistema industrial, temos muitas escolhas. E uh, então, acho que o protagonismo e a alienação são um, escolhas e podemos evoluir com um, uh, uh, pensamentos mais realistas, mais produtivos. E outra coisa, se falando de pensamentos, e estoicismo é um sistema de gerar pensamento produtivo no ser humano, de um sistema para usar no máximo os recursos e os presentes da vida, e acceptando os limites, mas maximizar uh, as possibilidades. E o primeiro passo é mudar o pensamento, evoluir o pensamento para um, uh, uh, um, ter opiniões e atitudes e julgamentos mais produtivos. Excelente Então, colocação. não podemos resolver os problemas da sociedade, porque sociedade sempre tem problemas. Tem problemas com durante o tempo da agricultura, o tempo antes da agricultura, tempo industrial, tempo pós-industrial. Um, uh, a vida é sempre com problemas e um, in, uh, sempre tem muitas coisas fora de nossa escolha, mas podemos agir sobre as coisas que podemos controlar e, as coisas que podemos controlar um, são uma coisa são as atitudes e julgamentos. E atitudes e julgamentos são a base do estoicismo. Eu acho de um, modificar suas ideias a um, um, um jeito mais produtivo, mais realista. O que acha? Muito bom, excelente colocação. Excelente colocação. Excelente. É, eu acho excelente isso. Você. E voltando a suas
seus primeiros pontos, como opinião sobre a morte. Opinião sobre a morte e um, a coisa que deve mudar, uma coisa que as pessoas devem aceitar e a mortalidade. E toda negação da mortalidade faz problemas. Uhum. Sim. Mas eu acho que toda negação da morte, no caso assim, né? A negação no sentido de você estar tentando se renovar. Tem uma música que é espetacular, espetacular. Faz parte do repertório de uma banda americana que se chama Papa Roach. Aham, Procure ouvir depois essa música do Papa Roach, que se chama. O tema da música é Hollywood Horror. aham. Hollywood Horror. Não sei se você já ouviu, mas é uma música dos anos 2000 que é espetacular. Para mim, ela fala sobre justamente essa geração, né? De Botox, geração de mudança corporal, né? De tentativa de evitar o envelhecimento, de tentativa de continuar de alguma forma relevante e principalmente, né? Evitar o fim, mas que acaba sendo uma coisa assustadora. E no Uhum. final sempre será vencida pela gravidade, né? Inevitavelmente. Mas o que acontece é o seguinte: eu creio que um estoico diria o seguinte, né? Só teria apego à vida aquele que não vive, né? Que a pessoa que vive, ele vai passar por esses carnavais, ele vai passar por esses essas estações, né? Você vai viver a vida a ponto de entender o ciclo, você vai passar pela vida a ponto de conseguir compreender e gozar da vida a ponto de falar, poxa, meu, eu sou grato pelo que eu vivi, eu sou grato pelo que eu vivo, eu consegui criar um ambiente de paz e de... é, Sim, gratidão é fundamental. exatamente, mas a paz que eu digo é a paz mental, né? A paz de você saber que a impermanência é inevitável, mas que ao mesmo tempo você não está vivendo em vão. Você não está vivendo em vão, você está vivendo com propósito, você está vivendo a vida real, que é o mais importante, né? Sim. Você tem moderações em relação às áreas da vida, quer dizer, você vive com um equilíbrio entre saúde e afazeres, entre ganhar Uhum. dinheiro e entre gozar a vida. Enfim, você tem um certo equilíbrio aí que você consegue justificar tudo, né? Inclusive passar a tocha para frente, né? Quer dizer, de preferência ter um filho, passar conhecimentos e tal, e dar continuidade à vida, continuar a investir na vida como ela é, né? Por Uhum. exemplo, eu quando eu dou minhas caminhadas aqui por São Paulo, o que eu digo é conhecer a cidade em si. São Paulo é uma cidade caótica, completamente caótica, que é um trânsito louco, são acidentes que acontecem aí, por exemplo, devido a uma mera chuva, um pouco de vento aí, um Ou vento um pouco sim, mais forte. o sistema de eletricidade é muito frágil. Só em pequena tempestade e ah, a metade da cidade perde luz. Sim. Não, mas o que eu quero dizer é assim, né, que você vê que isso é um sistema ainda, em comparação, por exemplo, ao sistema de eletricidade nos Estados Unidos, que é subterrâneo, é rudimentar aqui em São Paulo. Sim. Mas você vê que mesmo assim, você ainda está com a possibilidade de experimentar ou de experienciar uma vida de ótima, é, de ótima condição, porque você tem o melhor das tecnologias, quer queira, quer não, e você tem ao redor da cidade. Poucos percebem isso em São Paulo, tá? Acho que a maioria esmagadora não percebe isso, mas você tem uma, uma proximidade do melhor da tecnologia com o melhor da natureza. Você vê, por exemplo, uma cidade igual em Embu-Guaçu, você vê uma cidade próxima também aqui como Mairiporã, você vê Atibaia, você vê, vai, Santa Isabel, você tem coisas aqui ao redor que unem o melhor dos dois mundos, sabe? A vida no campo com a tecnologia. E é claro que a gente precisa
dar condições para as pessoas terem renda o bastante para poder unir esses dois mundos, né? E acabar que. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: por que que eu estou trazendo isso, né? De você ter esse equilíbrio entre a natureza. Porque todo mundo fala muito, por exemplo, de que é preciso salvar o meio ambiente, mas o homem, ele é o meio ambiente também. Nós somos parte da. É parte do meio ambiente, sim. Não, então, e assim, veja bem, eu acho que o homem se torna muito mais alienado, pior ainda, quando você passa tempo, como aconteceu muito em São Paulo e acontece ainda. Você passa completamente alienado da tua vida 3, 4 horas dentro de um ônibus sendo transportado para o trabalho e depois para casa. E você vive nesse pedaço de câncer, que é a cidade, né? Onde o asfalto não deixa a água escoar quando chove, por isso que dá alagamento. E você Sim. não desfruta da natureza que está ao redor, né? Quer dizer, uma hora nós vamos ter que repensar esse conceito de como viver e tal. Então, eu sou um fã, por exemplo, dos tiny homes, tiny houses americanas. Oh, sim, legal. Não é isso? Onde você pode, inclusive, ser um cara itinerante. Pegar o seu tiny house, morar aqui, ó, não precisa morar, mas sabe, num final de semana eu vou pegar a minha tiny house, o meu trailer, e eu vou estacionar ali, ó, próximo da natureza, perto de uma água nascente, e eu vou ter a decência, né, de passar ali um final de semana praticamente sem ouvir nenhum tipo de música, sem nada. Eu vou ouvir o som da natureza, eu vou ouvir o som da água nascente, eu vou utilizar ali de uma forma consciente, eu vou sair de lá sem deixar absolutamente nada de sujeira para trás, vou voltar e seguir minha vida aqui, porque às vezes é só isso que você precisa, um dia. Ele serve para poder colocar o ser Sim, humano de sim. novo no eixo, Mas né? de que você está falando e respeito para a natureza. Mas o problema é que quando outras pessoas chegam na natureza, não todos respeitam. Por exemplo, você fala de ah, ah, não deixar algo n- no campo, na floresta, mas muitas pessoas deixam garrafas e outros lixo na natureza. Então, o problema é outras pessoas. Sim. Mas sabe o que que eu percebo? Eu percebo o seguinte, tá? Que como nós somos parte da própria natureza, só que por nós vivermos alienados da natureza de uma forma forçada, porque Sim, você é obrigado a viver na cidade, porque é aqui onde você encontra uma forma de renda. E quando você está na cidade, que é esse câncer, né? De fato, é uma coisa artificial, né? É uma sim. selva de pedra. Você fica cada vez mais alienado e é aí que você perde a tua consciência. Você não enxerga direito, você não respira direito, você não sente direito. E é claro que eu acredito que 2 dias, vamos supor que dentro de um mês, se você conseguisse miseravelmente um final de semana pelo menos, para estar perto da natureza e voltar, já bastaria. Mas a maioria das pessoas não consegue nem fazer isso, por exemplo, numa cidade igual São Paulo. Mas Hoje em outra dia é quase que coisa, proibitivo. Um pedágio para ir até Santos, dependendo da rodovia que você pega, é R$ 40. Para muita gente é proibitivo de ir para a praia, por sim, exemplo. sim, e outra coisa que um, em vez de pessoas saindo da cidade para uh, buscar natureza, outra a noção mais prática, mas que precisa mais planejamento e um, deixar natureza na cidade com parques e pequenas florestas, mas um, infelizmente São Paulo falta uh, parques. As parques são essenciais, não só para uh, uh, o ambiente, mas para as pessoas, para uh, buscar um pouco de paz. Uhum. Como, por exemplo, New York é uma cidade muito grande, mas tem muito mais parques que São Paulo. Sim, sim. Mas eh, eh, isso, o São Paulo, um, não.
não cresceu com planejamento. Sim. De qualquer forma, a gente pode tirar ainda, né, coisas boas disso aqui. Você Sim, vê que, por mais que não tenha crescido como, não cresceu com planejamento, mas tem um lado orgânico que cresceu de forma orgânica, sim, com ramificações, né, de network de pessoas, ou sim. seja, de pessoas fazendo conexões que ninguém quer arredar o pé daqui, por incrível que pareça. Ninguém quer arredar o pé daqui, mas as pessoas clamam, né, por esse tipo de melhoria no acesso à própria natureza. Uhum. Bom, talvez isso seja resolvido através de você ter a habilidade de andar de motocicleta, né, e sumir do mapa de vez em quando. Sim, Ok. muito bom. Boa conversa. Eu também acredito que foi esplêndido. Muito bom. Obrigado. Então, vamos pular a semana próxima em Natal. Ah, com certeza, com certeza. Ok. Vamos Mas nos dar esse jeito. continuamos depois. Continuamos depois. Muito bem. Então, Ok. no caso, passamos o Natal, passamos o Ano Novo também sem, é isso? E voltamos em janeiro, é isso? Sim. Um, vou ver o calendário. Muito bem. Nos falamos. Ok. Obrigado. Muito Tchau. agradecido. Feliz Natal, próspero Ano Novo. Graças. Obrigado. Merry Christmas. Obrigado.